tarde, meu nome é Carolina, eu sou enfermeira aqui do PSF Carmelita, aqui em Cruzília. Eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a prevenção do câncer de mama. A gente está no Outubro Rosa, mês de prevenção, conscientização da mulher sobre o cuidado com a sua saúde. O câncer de mama, ele é a primeira causa de morte de câncer em mulheres. Em 2018, teve mais de 17 mil casos de morte de câncer de mama só no Brasil. E está estimado mais de 66 mil casos novos esse ano, para esse ano de 2020. Ele é o câncer maligno que mais afeta as mulheres, tirando os casos de câncer de pele não melanoma. A gente tem que sempre pensar na detecção precoce, tanto para as mulheres assintomáticas, aquelas que não têm sintomas, quanto para as sintomáticas. As mulheres sintomáticas muitas vezes vêm até o PSF, vai até o seu ginecologista com alguma queixa. Apareceu alguma coisa, alguma alteração na mama, mas a gente tem que pensar também nas que não têm nenhum sintoma, que são as assintomáticas. Para essas mulheres existem o autoexame, que eu vou explicar, e também a mamografia, dentro de uma faixa etária, que é entre 50 e 69 anos, com um período de realização de 2 em 2 anos. O autoexame da mama, como o próprio nome fala, a mulher se toca a sua mama para observar algumas alterações. Quais alterações podem ser essas? Pode ser alteração tanto visual da pele, a mulher pode observar a textura da pele diferente, parecendo aquela casca de laranja. Ela pode observar a pele mais vermelha do que o normal. Se for uma mulher mais branquinha, vai dar para ver um pouco melhor. Para as mulheres de pele um pouco mais escura, às vezes pode aparecer, ela pode sentir a pele um pouco mais quente. Pode aparecer também os nódulos, eles podem até ficar um pouco mais acima da pele, o que vai ser mais visível. Na palpação vai aparecer alguns nódulos que eu vou explicar aqui na mama. Ao olhar no espelho, ela pode observar também a saída de algum líquido, alguma coisa da auréola, do bico do peito, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de mama, tá? O autoexame, ele deve ser feito com a mulher em pé, deitada, né? Varia de acordo com que a mulher se sente mais confortável, sempre com uma mão atrás, para deixar essa região bem exposta, bem visível para ela, e com a contramão, né, da mão que está no pescoço, ela fazer a palpação. Ela tem que se atentar não só à mama, ela tem que se atentar também a essa região aqui de baixo desse ossinho nosso aqui, né, as pessoas falam saboneteira, debaixo do braço essa região e axila, e fazer o movimento de fora para dentro. Fazer não com a pontinha da mão, fazer com a parte da digital, para pegar o máximo de área possível, fazer nesse movimento até chegar ao mamilo, sim? Quando chega no mamilo, é importante que a mulher faça a expressão mamilar. O que é isso? Apertar para ver se sai algum líquido. Pode ser um líquido claro, como água. Pode ser aquele líquido que, pensando, pode ser igual aquela água de carne, quando a gente descongela a carne que fica com aquela água embaixo, então um tom mais avermelhado. Fazer também desse sentido, de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro, esquerda, direita, direita, esquerda, tá? E sempre observar. Durante o ciclo menstrual da mulher, tanto do primeiro dia até o final, né, até o primeiro dia antes da menstruação, a mama ela pode ficar um pouco maior, um pouco menor, mais sensível, menos sensível, e com isso também o tecido mamário da mulher, ele aumenta, ele diminui. Então, por isso a importância de fazer o autoexame no período ideal, que seria entre 7 a 10 dias depois da menstruação. A mulher vai palpar, ela tem que se conhecer o que é o normal da sua mama, para poder, se aparecer alguma alteração de um ciclo para o outro, ela poder observar e procurar ajuda médica, ou nós que estamos aqui no PSF, como enfermeiros, tá? O que acontece?
a mulher, ela se conhecendo, de um ciclo para o outro, pode acontecer de aparecer alguma nodulação ou outra. O ideal é esperar de 2 a 3 ciclos para observar se aquele nódulo que aparecer de diferente vai continuar. Mas nesse meio tempo ela pode vir ao PSF, procurar o seu ginecologista e tirar uma opinião também, tá? Existem algumas alterações de palpação, que são, por exemplo, vocês não conseguem sentir. Nessa parte aqui não tem nenhuma alteração. Nessa daqui a gente chama de alterações normais, que são o quê? Como se fosse algum morrinho, que é normal. Se você, em casa, começar a palpar sua mão, você vai observar o que é o normal da sua. Nessa daqui eu tenho pequenos nódulos, só que eles são móveis, sim? Esses nódulos móveis também a gente tem que ficar em alerta. E também a gente tem os nódulos que são fixos, que a gente apalpa, sente ele mais altinho, mas ele é fixo, tá? Essas duas alterações são alterações importantes, que já sinaliza alguma coisa pra gente, tá? O autoexame, a mamografia, os ultrassons também mamários, né, que complementam a mamografia, são de total importância para nós que somos mulheres. A prevenção é importante, mas a gente também tem que atentar sobre os fatores de risco. O histórico familiar são algumas coisas que a gente não consegue modificar na nossa vida, né? O histórico familiar de mãe, de tia, de uma irmã que tenha o câncer de mama, ou até os homens mesmo, que muita gente não dá importância, mas os homens também podem ter câncer de mama. Acontece menos, mas também pode ter. Mas tem alguns fatores que a gente consegue mudar, que é os hábitos saudáveis de vida, a obesidade, o aumento de peso, o ganho de peso, tanto quando você tem muito e perde, ou esse vai e volta, né, que a gente chama de efeito sanfona, o consumo de álcool, tabaco, né, que é o cigarro, câncer de ovário também é que a gente tem que pensar, câncer de colo de útero, toda essa parte ginecológica a gente tem que pensar nesse histórico. A amamentação, ela é um fator de proteção, tá? Pouca gente sabe, mas a amamentação ela protege um pouco a mulher também em relação ao câncer de mama. E só reforçando, alimentação, exercício físico, né, hábitos de vida saudáveis em geral, são fatores de proteção para o câncer de mama. São fatores de risco também, muito importantes serem falados, é a primeira menstruação bem cedo, né, na vida da mulher, antes dos 10, 9 anos, e a menopausa também, que a gente fala menopausa que chegou mais cedo do que o previsto, né? Antes dos 35 anos, por exemplo. O que acontece? Isso mostra uma oscilação hormonal da mulher, né? Então, que é também um fator de risco. Muitas mulheres, por exemplo, não podem usar anticoncepcionais orais, têm que optar por outros métodos contraceptivos, tudo isso por interferência dos hormônios. Então, na mama, né, no parte de ovário, de colo de útero, sim? Então tá tudo interligado, tá? Então, para finalizar, o que eu como enfermeira aconselho, né, a nós mulheres? Sempre vá ao médico, regularmente, autoexame, é uma coisa que demora pouquíssimo tempo em casa, a gente pode fazer todo mês, a visita ao ginecologista anual, sempre acompanhar como que está a questão de preventivo, colo do útero, se necessário algum ultrassom para fazer algum diagnóstico um pouco mais preciso, a mamografia para aquela faixa etária, como eu falei, de 2 em 2 anos, se tiver alguma alteração, não se desespere, procure sempre a melhor orientação, tá? A internet está aí cheia de informações, tá? E sempre que preciso, procure a ajuda, tanto do seu enfermeiro, do seu PSF, quanto do clínico geral também, que ajuda bastante a gente, e o do ginecologista.